filme, não é? Sobretudo a questão da textura da imagem, não é? Que é uma coisa que se torna muito evidente nestas imagens de arquivo finais, não é? Que tem aqueles traços todos. A imagem tem textura, não é isso que eu quero dizer. É uma imagem que parece quase um tecido, não é? Parece muito... E isso, claro, que não é trabalhado de maneira a esbater esses problemas que a imagem de arquivo tem. Pelo contrário, é trabalhado de maneira a salientar que eles existem. Nós tornamos muito conscientes de que estas imagens têm problemas. São imagens não tratadas, não é? Era isso que eu queria dizer no início. E depois, em contraponto com essas imagens de arquivo, há as outras imagens de arquivo que eram as do Estado, não é? Aquelas que apareceram na televisão, com enquadramentos perfeitamente estáveis e com pessoas todas muito bem arranjadas e com o som melhor, não é? Do que estas que nem sequer havia som. E que, aliás, as imagens, até estas imagens de arquivo que têm mais textura e que têm mais problemas, não é? Estas imagens clandestinas, essas imagens, às tantas, até perdem o movimento, não é? São imagens que também se transformam em slides que aparecem. São como se é uma imagem de tal maneira desgastada que, para além de perder a nitidez, também perde o movimento. Essas imagens outras. Não sei se tem alguma questão a levantar. É verdade que o som estava muito mal. Há bocados que eu próprio não consegui bem perceber. Mas, então, num documentário sobre música, em que era suposto as pessoas ouvirem música, isso então ainda é mais cruel. Não é? mas eu penso que a mensagem passou, não é? A imagem desta guerra colonial que nós ainda não conseguimos bem entender hoje. A história da guerra colonial ainda está por escrever, 30 anos depois do 25 de Abril. 30 e tantos anos. 40. Quase. Uma coisa em que eu fiquei a pensar, agora a revê-lo, já ouvi várias vezes, não é? Mas não tinha ficado nunca com essa ideia, é que, claro, esse objeto do disco, não é? Ou seja, oferece um disco, digamos, aos soldados, não é? E depois, nesse contexto de distribuição de objetos, não é? Ao ver, digamos, essa fila de soldados e uma mulher ou uma pessoa a passar a distribuir um objeto, não é? Eu estava a pensar, de repente, bom, isso é como se fosse uma comunhão, não é? Isso é como uma hóstia, não é? Nesse momento, havia um aspecto quase religioso nisso, não é? Nessa distribuição, não é? E isso é um pouco arrepiante. Para mim era nessa maneira, nunca tinha pensado nisso, não é? Mas essa simbologia ganha aí uma dimensão estranha, religiosa, quase religiosa. E aquela fadista que canta no início, que é a Nina Silva, não é? Ela fala isso mesmo. Ela diz: vocês podem pensar, não sei se todos ouviram isto, mas ela disse isto. Ela disse, ela está-se a dirigir aos soldados e diz: vocês devem estar a pensar, o que é que eu hei de fazer com este disco se eu nem sequer tenho uma pick-up, nem sequer tenho como reproduzir este disco aqui no mato. E depois ela diz: vocês podem guardá-lo numa prateleira, podem olhar para ele como se fosse um quadro ou como se fosse um livro, não é? Por isso há mesmo essa dimensão de tornar aquele objeto um objeto religioso. Sim. Religioso até no sentido etimológico de religião. A religião vem do latim religo, não é? É aquilo que promove a ligação entre as pessoas, a religação. As pessoas já estiveram todas juntas e agora estão todas separadas, mas tem que haver qualquer coisa que estabeleça a ligação entre elas. E este disco, o Estado Novo, pretendia que fosse um objeto religioso nesse sentido. Promovesse a ligação com aqueles que estavam a lutar pela nação, não é? Longe de casa. Porque na altura era tudo Portugal. também Moçambique, Angola e a Guiné e outros países, que hoje são países, nessa altura faziam parte do Império, não é? Do Império Português, que nunca existiu, na verdade. Houve
afirmação de uns fortes por uns fracos. Aquilo nunca foi Portugal. Deixa eu fazer uma observação, porque o documentário do Estado lembra como também eram os documentários feitos pelo Hitler, não é? Os jovens pensam na mocidade portuguesa, né? Alinhamento, o enquadramento como se fossem bastantes. Era muito comum nesses países de ditadura, esses documentos como fosse aumentar, não é? O plano, pensando, são muitos, não é? Principalmente a questão dos jovens, que é o que você pensa, no sistema já desde pequeno já estão sendo já voltados para um governo, para adorar, não é? Servir, literalmente servir, quando se curvam ali. E este ator que fala no final, que é o João Maria Pinto, que é de Braga, eu troquei um bocado os nomes, depois eu percebi-me quando voltei a olhar para o DVD. Eu falei do Luís Alcobia, que aparece ali, que tinha pertencido ao movimento feminino, como se ele também fosse um ator. Ele não é ator. O que é ator é este João Maria Pinto. Não é? Esse é um ator. E ele fala no início, ele diz que fala do discurso de propaganda do Estado, não é? E ele diz diz e o filme acaba por mostrar também isso. Ele diz que o Estado Novo fazia passar a ideia de que não estava em guerra. Não é? A guerra não existia. Então as pessoas eram destacadas para patrulhar o território. Não é? Patrulhar. E depois mostravam aquelas imagens dos soldados a jogarem basquete. Muitas vezes há outras imagens também de arquivo desta altura que mostram os soldados na piscina. Haviam piscinas que eram preparadas na altura para mostrar aquilo. E isso servia também para motivar a juventude a querer ir para a guerra. Ou seja, a querer ir para ali porque ia passar férias, e estava calor, eram sítios bonitos, mostravam as imagens que eram sítios bonitos. E esse discurso do Estado foi um discurso que teve êxito. Foi uma mensagem que passou de uma forma chocante para mim, muito chocante. Por exemplo, o meu pai, eu não sou deste tempo, não é? Mas o meu pai é. O meu pai também esteve em Moçambique. E o meu pai cresceu em Moçambique e depois de Moçambique foi para Lisboa para estudar, para tirar o curso superior. E depois, quando chegou a Lisboa, conheceu a minha mãe e por cá ficou. Nunca mais voltou a Moçambique. Mas ele, quando já namorava a minha irmã, não é? Antes de casar, ele chegou a pensar em... Ele quis ir para a guerra, que é uma coisa que a mim custa-me entender. Não é? Custa-me muito entender. Ele queria ir para a guerra. Porque ele dizia que achava, e ele, na altura, que as pessoas lá levavam uma boa vida. Era como ir de férias. E ele ia de férias pagas visitar a família, que ainda lá estava em Moçambique. A coisa era completamente absurda. Não é? Mas foi uma... E quando se deu o 25 de Abril, a guerra colonial acabou, não é? Estes países tornaram-se todos independentes. E a guerra colonial, esta guerra que durou 13 anos, foi uma guerra que terminou sem as pessoas terem-se apercebido que ela tinha existido. Não é? Foi uma guerra branca. E então é por isso que eu estava a dizer que a história da guerra colonial é uma história que ainda não foi escrita. Ainda hoje ainda não foi escrita. Ainda não se percebe bem o que é que aconteceu. Porque houve esse branqueamento. Não é? Houve um branqueamento muito potente, teve êxito. Não é? Muito bem sucedido. Houve um branqueamento muito bem sucedido. E é isso também acresce, digamos, essa história dos retornados que chegam a Portugal e muitos deles começam a cultivar uma nostalgia, digamos, dessa África paradisíaca, não é? E também da sua relação com a população africana, não é? Nós nunca maltratamos os nossos criados, não é? Sempre os tratamos bem, sempre tivemos uma boa relação, éramos felizes, não é?
e depois quando surgem de repente textos que põem em questão, não é, essa vida íntima, por exemplo, há uns anos atrás, esse livro de cadernos da memória colonial, da Isabela Figueiredo, não é? Levanta-se de repente um pó porque põe em questão essa historiografia, não é? Essa historiografia que não existe, não é? Que é imaginária, não é? E essa, por exemplo, essa história íntima, familiar, pessoal, não é? Essa não está escrita, imagino que nem em Portugal, não é? Nem, digamos, aquilo que era nas colónias. Essa é aquela parte que ainda nos falta, não é? Nos falta por conhecer. E a pena é que os testemunhos, as testemunhas estão a começar a... Bom, ainda não desaparecem, não é? Mas cada vez são mais velhas, não é? São menos, não é? E cada vez é mais urgente, não é? Começar a fazer a recompor essa história, não é? É preciso, eu também acho que é preciso compor esta memória. Não é? Pode ser uma memória traumática, e é traumática, mas é preciso, não serve de muito não olhar para o trauma. Não é? A pessoa só consegue ultrapassar um trauma olhando para ele de frente. Isso é o que ainda não fizemos. É o que estamos a tentar fazer agora. E a Margarida Cardoso foi um primeiro contributo para isso, não é? Em 99 ainda, não é? Já lá vão mais de 10 anos. E depois disso tem havido outros. Há também um outro documentário que se chama As Duas Faces da Guerra, que é da Diana Andringa e do Flora Gomes. Não é? E esse também é um bom contributo. E depois houve livros que apareceram entretanto, não é? Mas este foi pioneiro em muitos aspectos. Ainda mais sendo uma mulher. Há muita coisa muito interessante neste documentário. E foi por isso que eu quis trazer aqui hoje. Muito bem. Se não houver mais perguntas, então outra vez, muitíssimo obrigado por ter estado cá connosco e, bom, esperemos poder repetir Só mais uma coisa. Este filme que vocês viram aqui está integralmente no YouTube. Eu vi-o ontem. E então, se vocês quiserem voltar a vê-lo, ele é um filme pequeno, por isso é fácil de rever. É fácil arranjar um tempinho para voltar a ver. E se quiserem voltar a ver com melhor som, aconselho que o façam em casa com recurso ao YouTube e à internet. Ok. Muito bom.